Tudo bem, alunos do 8º ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula a gente vai falar sobre expressões algébricas ou literais. Uma expressão matemática que apresenta números e letras, ou somente letras, é denominada expressão algébrica ou literal. Assim são expressões algébricas ou literais. Então aqui eu tenho 2x mais y, AB mais C, 4n menos 3, 40 mais 1,50x. Como pode ser uma expressão algébrica? Em uma expressão algébrica, as letras, que normalmente representam números reais, são chamadas variáveis. Quando a expressão algébrica não contém variável ou variáveis no denominador, nem dentro de radicais, é chamada expressão algébrica inteira. Então aqui eu tenho alguns exemplos. 2x mais 3y, 1 sobre 2x, xy ao quadrado sobre 5, e aqui 3a menos 2c sobre 10. Agora, quando a expressão algébrica contém variável ou variáveis no denominador, mas não dentro de radical, é chamada expressão algébrica fracionária. Alguns exemplos aqui. Então aqui eu tenho 2a sobre b, aqui 1 sobre x, aqui eu tenho BC sobre 5A, depois 2A sobre x menos y, e aqui eu tenho 1 sobre a ao quadrado mais ax, certo? Monômio ou termo algébrico. Então aqui eu tenho, denomina-se monômio ou termo algébrico toda expressão algébrica inteira representada apenas por um número, ou apenas por uma variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis. Assim são monômios. Então aqui eu tenho 3l, 7y, x ao quadrado, ABC. Então, nesse caso aqui, eu tenho somente um termo, que é chamado de monômio. Geralmente, um monômio é formado por duas partes. Um número, chamado coeficiente do monômio, e uma variável ou uma multiplicação de variáveis, considerando inclusive seus expoentes, chamada parte literal. Então aqui eu tenho, observe os monômios. Então aqui eu tenho, nesse monômio 3x, então aqui o coeficiente é o 3 e a parte literal é quem? O x. Nesse aqui, letra B, menos 10a elevado ao cubo b. Nesse caso aqui o coeficiente é o menos 10 e a parte literal é quem? A ao cubo b. Letra C, 2,7x ao quadrado, y à terceira. No caso, o coeficiente é o 2,7, né? E a parte literal é x ao quadrado, y à terceira. Letra D, menos 5 sobre 8y ao quadrado. O coeficiente aqui, é menos 5 sobre 8 e a parte literal é y elevado ao quadrado. Na letra E, eu tenho aqui, menos 18. Nesse caso aqui, o coeficiente é menos 18 e aqui, eu não tenho parte literal. Agora, o grau de um monômio. O grau de um monômio com coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Exemplos:
Então aqui na letra A eu tenho, ó, o monômio 6x² y à quinta é do sétimo grau. Por quê? Então você pega aqui na parte literal, ó, você pega os expoentes, ó. Então você soma 2 mais 5, 2 mais 5 é igual a 7. Então esse monômio ele é do sétimo grau. Na letra B, o monômio menos 1 sobre 3AB é do segundo grau. Por quê? Somando os expoentes aqui, ó, eu tenho 1 mais 1, que é igual a 2. Então, esse monômio, ele é do segundo grau. Letra C. O monômio 5,1 y elevado a 6 é do sexto grau, né? Olha aqui, ó. O y, no caso aqui, é elevado a 6. Então, aqui ele é do sexto grau. E na letra D, o monômio 10, no caso aqui, ó, é de grau 0. Certo? O grau de um monômio também pode ser dado em relação a uma de suas variáveis. Nesse caso, o grau do monômio corresponde ao expoente da variável considerada. Exemplos. Então aqui na letra A, o monômio 3x² y à quinta é do segundo grau em relação à variável x. Ó. Se você olhar o x aqui, ó, o expoente do x é 2. Então ele é do segundo grau em relação à variável x. Na letra B, o monômio menos 1 sobre 2a elevado ao cubo b, ele é do primeiro grau em relação à variável b. Ó. No caso, b aqui está elevado a 1. Então, se o b aqui está elevado a 1, esse monômio é do primeiro grau em relação à variável b. Monômios semelhantes. Dois ou mais monômios que apresentam a mesma parte literal são chamados monômios semelhantes. Então aqui, ó, assim são monômios ou termos semelhantes. Então no caso aqui, os monômios semelhantes, eles têm a mesma parte literal, ó. Letra A, 10x² y. E aqui eu tenho menos 2 sobre 3x² y, ó. Então eu tenho a mesma parte literal. No caso tem que ter o mesmo expoente também, ó. x² y, x² y. Na letra B, menos 4a² b² e 7a² b². Então, a parte literal eu tenho a² b². E aqui, ó, a² b². Na letra C, eu tenho 2,5x elevado à terceira, 1 sobre 2x elevado à terceira e menos 4x à terceira. Então aqui, ó, tem a mesma parte literal, x à terceira e x à terceira. Então esses monômios são semelhantes. Não são semelhantes, por exemplo, os monômios, ó. No caso aqui, ó, 6x² y e menos 4xy², ó. Não são semelhantes, ó. x² y, xy². As partes literais são diferentes. E aqui a mesma coisa, ó. 2x à terceira, menos 1 sobre 2x² e menos 5 sobre 4x. Então aqui as partes literais, ó, x à terceira, x² e x. Então esses monômios aqui, ó, não são semelhantes. Agora, operações com monômios. Então aqui a primeira operação com monômios. Então aqui eu tenho adição algébrica de monômios. Por que adição algébrica? A adição algébrica, no caso, é a união da... No caso eu tenho a adição e a subtração. No caso da adição algébrica de monômios, eu vou somar algebricamente monômios semelhantes. Então, no caso, para me somar algebricamente, esses monômios têm que ser semelhantes. Primeiro exemplo, ó. Então, aqui eu tenho, primeiro exemplo, ó, 5ax menos 7ax. Então, no caso aqui, ó, são monômios semelhantes, ó, ax e ax. Então, o que eu vou fazer aqui agora?
Eu vou pegar os coeficientes aqui, ó. No caso aqui, eu vou subtrair, ó. Então, eu pego 5 menos 7. 5 menos 7 é igual a menos 2. Então, eu coloco o menos 2 aqui na frente, ó. Menos 2. Agora, aqui na frente, eu vou colocar a parte literal. Eu conservo, ó. Então, eu vou colocar A vezes X. Então, aqui eu tenho 5ax menos 7ax é igual a menos 2ax. Certo? Agora, na letra número 2 aqui, ó, no exemplo 2, eu tenho o seguinte. Menos 9a ao quadrado, b ao quadrado, mais 13a ao quadrado, b ao quadrado. Então, aqui são monômios semelhantes, ó, a ao quadrado, b ao quadrado, a ao quadrado, b ao quadrado. Então, nesse caso aqui, eu vou somar algebricamente. Então, eu tenho os coeficientes menos 9 mais 13. Menos 9 mais 13 vai ficar 4 positivo. Então, aqui vai ficar 4. Vai ficar 4 positivo, né? E aqui eu escrevo a parte literal. Coloco aqui, ó. A ao quadrado, b ao quadrado. Então, não mexo com a parte literal, ó. Menos 9 mais 13, 4 ao quadrado, b ao quadrado. Agora, terceiro exemplo. No terceiro exemplo, eu tenho aqui, ó, 2 sobre 3ay ao quadrado, menos 7 sobre 6ay ao quadrado. Então, aqui são monômios semelhantes, ó, ay ao quadrado e aqui ay ao quadrado. Só que agora eu tenho fração. Então, eu vou aqui, ó, somar algebricamente aqui. Eu vou pegar 2 sobre 3, vou fazer separado aqui, ó. 2 sobre 3 menos 7 sobre 6. Então, aqui eu vou subtrair essas duas frações, ó. 2 sobre 3 menos 7 sobre 6. Então, no caso, como os denominadores são diferentes, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui, ó. O mínimo múltiplo comum de 3 e 6 é 6. Então, coloca aqui o 6. Agora, vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse 6 aqui, ó, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 3 vai dar 2. E 2 vezes 2, 4. Menos 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 7, 7. Agora vai ficar, ó, 4 menos 7 vai ficar menos 3 sobre 6. Essa fração aqui eu posso simplificar essa fração aqui por 3, ó. Então, nesse caso, dividindo aqui por 3 vai ficar menos 1 sobre 6 dividido por 3 vai ficar 2. Então, essa aqui, ó, é a fração, é o resultado aqui, ó. No caso, essa fração na forma irredutível. Então, aqui você vem aqui na frente e coloca aqui, ó, 2 sobre 3 menos 7 sobre 6 vai ficar menos 1 sobre 2. E na frente você repete a parte literal, que é ay ao quadrado. Certo? Agora, a multiplicação de monômios. Então, na multiplicação de monômios, eu tenho aqui, ó, primeiro exemplo, eu vou multiplicar esses dois aqui, ó. 5a elevado à quarta, x elevado a 3, vezes 2ax à quarta. No caso aqui, na multiplicação aqui, ó. No caso, na multiplicação, eu tenho o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Primeiro eu vou pegar os coeficientes. Os coeficientes aqui eu tenho, ó, 5 vezes 2. Você multiplica primeiro 5 vezes 2, que vai ficar 10. Então, você coloca 10. Agora, eu vou mexer com a parte literal. Por quê? No caso aqui, ó, eu vou multiplicar potências de mesma base. Então, eu vou pegar a elevado a 4 vezes a elevado a 1. Na multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base aqui, no caso a base A, e somo os expoentes, ó.
4 mais 1. Então vai ficar a elevado a 5. A mesma coisa eu faço com x, ó. X elevado a 3 vezes x elevado a 4. Conserva a base que é o x e soma os expoentes. 3 mais 4 vai ficar 7. Nesse caso, você vai multiplicar sempre as mesmas bases. Agora eu tenho o seguinte, ó. Menos 5 sobre 7, m ao quadrado, vezes 14 sobre 25, am. Primeiro, eu vou multiplicar os coeficientes. Eu vou multiplicar aqui embaixo essas frações, ó. Então, vou multiplicar aqui, ó. Eu vou pegar menos 5 sobre 7 e vou multiplicar por 14 sobre 25. Então, aqui, primeiro eu vou multiplicar, no caso aqui, ó, primeiro os sinais. Então, aqui, esse aqui é negativo, ó, então vai ficar menos vezes mais. Então, fica menos vezes mais. Sinais diferentes vai ficar menos. Agora você multiplica os numeradores e os denominadores. Então fica 5 vezes 14 vai ficar 70. Menos 70 dividido por 7 vezes 25 vai ficar 175. Agora eu posso simplificar essa fração. O máximo divisor comum de 70 e 175, eu posso dividir esse valor diretamente por 35. Dividindo aqui por 35 vai ficar o seguinte, ó. Menos, né? Menos 70 dividido por 35, 2. 175 dividido por 35, que no caso é igual a 5. Então, que o resultado dessa multiplicação aqui, ó, eu tenho essa fração na forma irredutível, ó, menos 2 sobre 5. Certo? Agora eu venho aqui, ó, coloco o resultado. Primeiro eu multipliquei os coeficientes, então vai ficar menos 2 sobre 5. Agora eu vou trabalhar com a parte literal. Aqui eu tenho m ao quadrado e aqui eu tenho m, ó. Observe o seguinte, aqui eu tenho a aqui, só que aqui eu não tenho a. Então, como eu não tenho a aqui, ó, eu tenho ele só aqui. Então, você coloca ele aqui na frente, ó. Eu vou colocar o a primeiro, para ficar na ordem. Então, se o a tem somente aqui, você repete o a. Agora, o m vai ser o seguinte, ó. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, que é o m, e soma os expoentes. 2 mais 1 vai ficar 3. Certo? Então, resultado menos 2 sobre 5 am elevado ao cubo. Agora, divisão de monômios. Na divisão de monômios, eu tenho o seguinte, ó. Primeiro, vou dividir esses monômios aqui, ó. No caso, eu tenho, ó, 12y elevado a 5 dividido por 4y elevado a 3. Então aqui, ó, na divisão eu vou dividir os coeficientes. Então eu tenho, ó, 12 dividido por 4. Dividindo 12 por 4 vai ficar 3. 12 dividido por 4 é igual a 3. O que eu faço com a parte literal? Agora eu tenho uma divisão de potências de mesma base, né? Ó, y elevado a 5 dividido por y elevado a 3. Só que agora eu vou conservar a base, que é o y, e vou subtrair os expoentes, ó. 5 menos 3, que é igual a 2. Certo? Aqui eu tenho, ó, 20a elevado a 4b ao quadrado dividido por menos 5ab. É a mesma coisa, ó, eu vou dividir os coeficientes, então eu tenho 20 dividido por menos 5, ó, agora os sinais são diferentes. Então 20 dividido por menos 5 vai ficar menos 4.
Então aqui eu tenho menos 4. Agora eu vou pegar aqui, ó, a elevado a 4 dividido por a. Conserva a base a e subtrai os expoentes. Então fica 4 menos 1, vai ficar 3. Agora, b ao quadrado dividido por b. Conserva a base agora que é o b e subtrai os expoentes. 2 menos 1 é igual a 1. Então pode deixar só o b aí, b elevado a 1. No exemplo 3, eu tenho mais 1 sobre 2, xy ao quadrado dividido por menos 3 sobre 4y ao quadrado. Agora eu tenho uma divisão de fração aqui, ó. Então vou pegar aqui, ó. Observe o seguinte, eu tenho... Primeiro eu vou dividir os coeficientes. Mais 1 sobre 2 dividido por menos 3 sobre 4. Quando eu tenho uma divisão de fração, o que eu vou fazer na divisão de fração? Nesse caso, eu vou copiar a primeira fração. Copia a primeira, então aqui ó, igual. Mais 1 sobre 2. E vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então vou inverter a segunda. Ó. Se aqui é menos 3 sobre 4, eu vou colocar menos 4 sobre 3. Então vou multiplicar assim, ó, menos 4 sobre 3. Agora eu vou multiplicar aqui, ó. Multiplicando aqui vai ficar o seguinte, ó. Mais 1 vezes menos 4, sinais diferentes, vai ficar menos. Então aqui fica 1 vezes 4, vai ficar 4. E aqui eu tenho 2 vezes 3, que é igual a 6. Menos 4 sobre 6, eu posso simplificar essa fração. Então vou dividir essa fração por 2, que vai ser igual a menos 2 sobre 6 dividido por 2 é igual a 3. Então vai ficar menos 2 sobre 3. Então aqui eu venho aqui na frente e coloco ó, menos 2 sobre 3. Agora eu vou trabalhar com a parte literal. Ó. Primeiro, eu tenho o x tem aqui, mas não tem aqui. Ó. Então no caso eu vou colocar ele aqui, ó, o x. Certo? Então repete ele aqui na frente. Agora eu tenho o seguinte, ó, y ao quadrado dividido por y ao quadrado. Então conserva a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar y elevado a 0. Né? 2 menos 2, 0. Então fica y elevado a 0. Y elevado a 0 é 1. Não precisa colocar aqui não. Então o resultado aqui, menos 2 sobre 3, x. Certo? Potenciação de monômios. Então aqui agora a potenciação, ó. Então aqui eu tenho menos 10 vezes x elevado a 3 elevado ao quadrado. Então aqui, ó, a base, eu tenho uma multiplicação aqui, ó. No caso é um monômio aqui, ó, menos 10x elevado a 3 elevado ao quadrado. Então aqui, o que você vai fazer? Você pega o menos 10 e eleva ao quadrado. Primeiro, ó, você pega menos 10 e eleva ao quadrado. Vezes. Agora você pega x elevado a 3 e eleva ao quadrado. X elevado a 3 e eleva ao quadrado. Agora é só resolver isso aqui, ó. Primeiro, menos 10 elevado ao quadrado, o expoente é par. Então vai ficar menos 10 ao quadrado, vai ficar 100 positivo. Então isso aqui vai ficar 100. X a terceira elevado ao quadrado conserva a base e multiplica os expoentes. Então vai ficar 100. X, 3 vezes 2, 6. Então vai ficar 100x elevado a 6. Agora aqui, ó, eu tenho o seguinte, ó, menos 3 sobre 7 vezes b elevado a 5 vezes c elevado a 4, elevado ao quadrado. Então agora aqui eu tenho 3, ó. 3 valores aqui, ó. Eu vou pegar cada um e elevar ao quadrado. Então primeiro eu vou pegar aqui, ó, menos 3 sobre 7 e vou elevar ao quadrado. Vezes. Agora eu vou pegar o b elevado a 5
e vou elevar ao quadrado, vezes... Agora eu pego c elevado a 4 e elevo ao quadrado. Certo? Então aqui agora é só resolver isso aqui, ó. Menos 3 sobre 7 elevado ao quadrado, o expoente é par, potência positiva. Então aqui 3 ao quadrado, 9, então vai ficar 9. Então aqui vai ficar 9. 7 ao quadrado vai ficar 49. Então vai ficar 9 sobre 49. Então aqui, ó, conserva a base e multiplica os expoentes. B elevado a 5 elevado a 2 vai ficar B elevado a 10. E aqui, ó, C elevado a 4 elevado a 2 vai ficar C elevado a 8. Certo? Agora, eu tenho o seguinte, ó. No caso aqui, eu tenho valor numérico. No caso, para calcular o valor numérico de um monômio, eu tenho o seguinte, ó. Exemplo. Qual é o valor numérico do monômio 2x ao quadrado, 2x ao quadrado y? Então aqui eu tenho um monômio. No caso, eu quero calcular o valor numérico desse monômio quando o valor de x é igual a menos 3 e o valor de y é igual a 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o monômio aqui, ó, 2x ao quadrado y, né? Então, eu pego 2x ao quadrado y, que é igual. No lugar do x, eu vou colocar menos 3. Então, nesse caso aqui, ó, vai ficar 2 vezes... Isso aqui está multiplicando, ó. Então, aqui vai ficar 2 vezes... No lugar do x, eu vou colocar menos 3 elevado ao quadrado vezes o valor de y é igual a 4. Então, substituir aqui o valor de x e o valor de y. Agora é só resolver aqui, ó, essa expressão aqui, ó. Primeiro, eu vou resolver primeiro a potência. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes menos 3 ao quadrado vai ficar 9 positivo, porque o expoente é par. Então, menos 3 ao quadrado fica 9. Vezes 4. Então, aqui vai ficar, ó, 2 vezes 9 vezes 4. Então, eu tenho 2 vezes 9, 18. 18 vezes 4 é igual a 72. Certo? Então, no caso, quando eu quero calcular o valor numérico de um monômio ou de uma expressão algébrica, então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Substituir o valor, no caso, substituir as letras por números. Certo? Então, assistam a essa explicação para vocês responderem as questões de 1 a 6 da apostila. Até a próxima aula.